Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à continuidade dos nossos estudos na Práticas da Perseverança, uma fé viva, essa série de estudos em Tiago. E hoje, também compartilhando aí a voz com os pássaros, estou numa praça pública aqui, espero que não incomode os irmãos isso. E eu gostaria de chamar muita atenção, chegamos no capítulo 4, com o que nós temos aprendido. Vamos dar uma revisão, aquela revisão do segmento próximo que nós estamos caminhando nele, o raciocínio de Tiago, e para entendermos esse raciocínio, continuarmos, evoluirmos, mas principalmente aplicarmos. Aplicarmos, estamos falando de práticas. Então, continuando, nós estávamos analisando uma igreja que tem muitos mestres, muitas pessoas querem ser mestres nessa igreja. E Tiago alertou para o rigor no julgamento dos mestres. Citou sobre a língua, sobre o perigo, o quanto ela pode controlar o corpo, mas também o quanto ela é um fogo incontrolável, e pessoas que podem, dessa mesma fonte, jorrar bênção e maldição. Enquanto também foi citado que não adianta ficar apenas na fala. Controlar a língua já é uma missão difícil, mas também a ação deve ser coerente com o que sai da sua boca. Então, precisamos que, essencialmente, os líderes ajam com sabedoria e humildade, uma conduta correta e não por facção, partidarismo. E vimos isso na última aula. Então, a fala, que já é uma missão muito difícil, ainda deve ser coerente com a nossa ação e deve também ser uma boa conduta apresentada por nós. Também deve haver essa boa conduta, essas boas ações, tudo que é condizente a um cristão verdadeiro, de uma forma humilde, não de uma forma arrogante ou soberba. Capítulo 4, versículo 1 diz: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, primeira consideração desse capítulo 4, primeira, há guerras e há contendas. Guerras e contendas, geralmente elas se referem a conflitos armados. Pelo menos guerra já fala de um conflito armado, contenda ou peleja pode ser algo mais físico, corporal, mas também pode ser armado. Então nós estamos falando de algo não apenas uma discussão. Tiago usa aqui palavras pesadas sobre conflitos armados. Então é algo muito mais forte. Só que não podemos tomar como literal, pelo menos os três versículos que falaremos hoje, Tiago 4, de 1 a 3, Tiago trata dessa forma. Ele usa palavras muito fortes para mostrar realidades também muito terríveis espiritualmente, mas não literais. Então não é que existe dentro da igreja aqui uma guerra literal, no sentido de que há duas trincheiras, irmãos jogando lanças e flechas uns nos outros. Então não é isso. Todos sabemos que não é. Essa guerra que existe, ela é algo espiritual, algo de conduta, algo tão terrível quanto, mas essencialmente é algo dos mestres. Lembrem-se, estamos falando mais aproximadamente de mestres. Se aplica a toda igreja? Sim, óbvio que se aplica. Só que existe nessa igreja contendas, existe guerras e muito lideradas, vamos dizer assim. Essas guerras são mediadas de forma a haver, não de assim encerrar. Ao contrário da paz que concluiu o capítulo 3, nós estamos falando de que há guerra. Em contraste com o último versículo que lemos. Há guerra, há conflito, há sentimentos de rincha, de partidarismo, de separar a igreja em grandes panelinhas de mesmo pensamento. Mas isso daqui é terrível para uma igreja e Tiago alerta.
de tal forma que esses irmãos não estão simplesmente discutindo ou tendo posições diferentes, estão armados uns contra os outros. Estão em grande e severa rivalidade dentro da igreja. A guerra entre esses irmãos. E nesse momento precisamos parar para pensar. Deixei uma frase. Por vezes há conflitos, discussões e partidarismos. Línguas golpeiam, olhares atiram e pessoas criam muralhas para separar-se dos inimigos, tendo mentes e corações armados uns contra os outros. Tudo isso dentro da igreja, entre homens e mulheres que chamam-se de irmãos. É um absurdo. É totalmente um absurdo isso acontecer. Mas acontece. Acontece. Então, se temos guerras, se temos esse tipo de conflito, pessoas que não lidam como verdadeiros irmãos com outras pessoas, lembra sobre essa situação de irmãos não viverem da forma que deveriam? O salmista tinha consciência disso. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas aqui estamos falando de irmãos que vivem em guerra. Guerra por causa de inúmeras coisas. Só que vamos focar no que Tiago vai trazer como grande sentido, grande motivo dessa guerra que existe aqui. Só que olhando um pouco que existe em vários ambientes essa guerra, como a igreja é testemunha de Cristo, como a igreja reluz em meio a conflito interno, o, o Cristo que ela representa, o brilho do Espírito Santo que realmente a transformou, se realmente transformou a cada um destes irmãos. Se transformou a mim, se transformou a você. Realmente deve condizer com uma comunhão. Então nós precisamos nos atentar a isso. A igreja tem sido luz do mundo, a nossa igreja, não a igreja em si. A nossa igreja, tem sido sal da terra. Uma das coisas que evita que tenhamos função e sejamos salgados, vamos dizer aí, é esses conflitos e essas guerras. Como vamos acabar com isso? Então, se o sal for insípido, se nós não salgarmos, seremos lançados fora e pisados pelos homens, como diz Mateus 5. Então, precisamos nos atentar a isso. Essas brigas internas, esses problemas internos. Agora, a origem desses problemas internos, nossa cabeça logo pode ir, tem muita briguinha mesmo. A primeira que várias igrejas aí têm brigas, pode ser até teológica. Não é só falamos muito de cargo semana passada, mas pode também ser teológica, certo? E você já fala, então predestinação e livre-arbítrio, isso aí causa briga, causa cisão dentro da igreja, pessoas vão para um lado, para o outro, se dilaceram por causa disso. Não, aqui já não temos esse problema, já se posicionaram, já abriram a Bíblia, agora é milênio, fim dos tempos. Eu tenho uma posição, a pessoa tem outra, dispensacionalista, o outro é do pacto, pré-milenista, pós-milenista, o pessoal vai explodir a cabeça com tanta discussão teológica. Não, o problema aqui é dons de revelação, línguas, dons extraordinários, cessacionismo, continuismo, será que existe? Será que é charlatão o cara que fala que tem? Não, isso aí é bíblico, não é? Qual que é o problema aqui? Então, nós temos algumas citações, essas e várias outras brigas, essas e várias outras discussões dentro da igreja, discussões teológicas. Seria essa a teologia, a origem das guerras? Aqui dentro do contexto de Tiago, não. Pegue tudo isso, coloque numa caixa, feche, coloque de lado, porque não é o problema. O problema aqui não é guerra teológica. O problema aqui não é discussão. O problema não é um debate sobre o que está escrito e o que não está escrito, sobre a forma de interpretar ou não interpretar a Bíblia. O problema aqui não é buscar mais a palavra de Deus e achar algum problema na nossa humanidade em interpretá-la.
O problema aqui são paixões. O problema aqui é composto por pessoas apaixonadas. Mas essas paixões, a palavra paixões mesmo, representa de uma forma um pouco, não, chego a dizer não ideal aqui. Por quê? Tiago diz que há paixões dentro de vocês. E usa essa palavra paixões, edonê, acredito que se pronuncia assim no grego, edonê. Na NVI, que eu li, eu estou usando NVI em todo esse estudo, trata de paixões, mas na ACF trata de deleites. Se não melhorou, tem na ARA, ou na NAA, ou na NVT, ainda falando prazeres. Agora melhorou. Prazeres. E hedonê tem muito vínculo com prazer, sim. Talvez seja uma tradução até mais adequada. Falar sobre prazeres. Uma pessoa que tem prazer dentro dela e esse prazer busca consumi-la. Então existem prazeres, paixões dentro de vocês que lutam. Existe uma corrente filosófica antiga, inclusive dentro da filosofia tem várias brigas quanto ao verdadeiro sentido, mas existe hedonismo como uma corrente filosófica. Hedonismo, que vem da palavra hedonê, que vem de prazeres, é mais ou menos assim. Imagine uma pessoa sem sentido na vida. Se ela não tem sentido, o que ela deve buscar na vida? Se, por exemplo, um ateu mesmo é muito propenso a isso. Porque qual que é o sentido da minha existência? Ah, não existe Deus, eu não devo nada a ninguém, eu por acaso estou aqui. Que eu devo? Qual que é o propósito da minha vida? Buscar meu prazer. Então, o bem principal, bem supremo, o principal objetivo da vida é buscar prazer. Tudo aquilo que te dá prazer. Então, existe até discussão filosófica sobre a motivação é o prazer ou o fim é o prazer. Tem várias questões que não vamos entrar, mas o hedonismo em si coloca o prazer como o máximo da vida. Coloca no mais alto pedestal, no número 1 do pódio. É o prazer. Vivo pelo prazer. A gente vê que nós temos uma sociedade bem hedonista. Quanto mais jovem, inclusive, mais hedonista. Hoje em dia as coisas estão cada vez ainda mais jovens, até bem tarde continuam bem adolescentes, não crescem direito, né? Olha a crítica, principalmente homens. Mas querem curtir a vida, querem ao máximo as sensações, essa vertente do hedonismo, querem as sensações do corpo, querem zero responsabilidades, zero compromissos, muito prazer, muita curtição. E esse é o sentido da vida. Até chegar um tempo em que não vai ter mais prazer nenhum, chegará os dias em que ele vai dizer não tenho neles contentamento, e vai olhar para trás e se arrepender de tudo, mas aquele arrependimento de amargura, aquele ressentimento. Espero que nesse momento olhe para Deus antes que seja tarde demais. Mas basicamente, uma pessoa hedonista, uma pessoa que vive pelos prazeres que lutam dentro dela, segundo Tiago, a sua existência é pautada em servir-se do que te dá prazer. Servir-se do que te dá prazer. Então, dor, angústia, tristeza e qualquer desprazer ou quaisquer desprazeres devem ser eliminados. A pessoa não vai perder nada que faz bem para ela. A pessoa não vai, de forma alguma, deixar de ganhar. Perder não é uma opção. Nem que seja em favor do próximo, nem que seja de forma sacrificial, eles nunca entenderão isso. Um hedonista nunca entenderá isso. Então, ele só quer servir-se. Se isso me dá prazer, serve para mim. Se aquela pessoa me dá prazer, serve para mim. Se ela não me dá prazer, eu vou excluí-la. Se aquele método, se aquela família, se aquele contato, se aquele serviço, tudo, o mundo gira em torno de mim e me serve. Aquilo que não tem me servido, eu fujo disso e vivo pelo prazer. Isso é muito mais pregado no nosso meio do que vocês imaginam, sequer imaginam.
Desculpa pelo erro aí do lado. Minha esposa já está brigando comigo que eu não reviso esses slides antes de escrever. O servir-se do que te dá prazer. Se é que tá um erro, nem vou prestar atenção. Então, mas realmente existe essas paixões dentro do cristão? Pode ser um cristão hedonista desse prazer natural do mundo, esse prazer físico? Existe paixões que lutam dentro do cristão? Sim, isso é óbvio. Eu já disse isso aqui nessa série e volto a dizer que a salvação do cristão não é imediata e final no momento, mas ela é um longo processo. Tem uma etapa imediata, tem uma etapa que vai ser levada durante a vida e tem uma etapa que é concluída ou na morte, que é na ressurreição, na verdade, ou mesmo quando Cristo vier e nos levar. Então, a primeira etapa de salvação é imediata. É a salvação da condenação do pecado. A etapa no qual vivemos como cristãos é a salvação do poder do pecado sobre nós, conhecida como santificação. E no final a glorificação está no final da etapa, quando seremos salvos da presença do pecado. Não existirá mais nenhum pecado presente em nós, e aí seremos verdadeiramente livres do pecado, totalmente e finalmente livres do pecado. Já somos livres do pecado. Não servimos mais como escravos, em sua condenação e em seu poder, mas ele ainda luta contra nós. Estamos em constante luta. Então, entenda que essa parte de nos libertarmos do poder do pecado é muito importante. E nós estamos vivendo isso diariamente. Nós estamos ou negligenciando essa luta, ou estamos lutando com todo afinco, mas isso muda muito a nossa vida. Por isso, tanto se cita sobre devocional, sobre cuidar dos seus atos, sobre cuidar dos seus pensamentos, cuidar de tudo que você está fazendo, realmente refletir e buscar cada vez mais orar, ler, estar com os irmãos, fortalecer uns aos outros, louvar a Deus, estar na igreja, porque é uma constante guerra. São as armas que Deus nos deu. Se nós apenas negligenciarmos, estamos sofrendo uma grande derrota, uma gigantesca derrota. Então existe uma guerra contra essas paixões e prazeres que lutam dentro de nós. Será que eles estão dentro de nós vencendo? Esse é o motivo, irmãos. O motivo de existir briga não é calvinismo. O motivo de existir briga não é milenarismo. O motivo de existir briga é paixão, é prazer, viver por prazer e não negar servir a si mesmo. Não oferecer-se ao próximo. O motivo é orgulho. O motivo é querer estar à frente sempre. O motivo é rincha. O motivo vem desses mestres que querem a supremacia. O motivo é desses irmãos que querem ser mestres. Muitos irmãos que querem ser mestres. Tudo isso aliados a uma paixão de ser servido e não servir. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz: Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Vocês cobiçam, não têm. Matam e invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Então, dentro dessa onda de egoísmo que vimos no capítulo 3, no final do capítulo 3, essa ambição egoísta, inveja, esse zelo gigantesco que está fazendo as pessoas partidaristas, facciosas. E agora Tiago está falando de que há guerras e conflitos motivados por paixões, motivados pelas pessoas quererem apenas servir a si mesmas,
motivadas por prazeres e as pessoas quererem viver prazeres a todo momento, não quererem lidar com situações ou doar-se ou rebaixar-se. Não, eu quero sentir prazer. E nesse meio de tudo isso, ele dá uma receita muito interessante aqui. Ele fala: eu tenho visto, Tiago vê, sabe do que vocês têm feito, sabe do que vocês desejam, sabe pelo que vocês lutam. Vocês não têm, porque não pedem. Então, olha o modus operandi, olha o que eles têm feito: cobiçar. Eles têm aquele desejo desenfreado, aquela cobiça, aquele direcionamento da vontade. Eles matam e invejam. Lembre, novamente, ele não está usando literal, não tem pessoas sendo fuziladas literalmente dentro da igreja por flechas e lanças e espadas, mas estamos falando, sim, que elas têm matado umas às outras de uma forma que a Bíblia trata. Lembra que já citamos também, Jesus fala sobre a morte? Nós citamos naquele enredo de você matar o seu irmão dentro da acepção de pessoas. Quando você fala com seu irmão coisas que o diminuem, que o rebaixam, ofensas, você está matando o seu irmão. Jesus nos ensinou isso, não é uma invenção. Então, a lei diz: não matarás. Eu vos digo, se você xingar o seu irmão, você é réu. Dentro dessa lei é réu. Do mesmo jeito que adulterar não é só ir lá e cometer o adultério fisicamente, mas no seu coração você já adultera quando deseja. Quando você aponta a língua para o seu irmão e atira uma ofensa, você está matando o seu irmão. Esse mesmo pecado de matar o seu irmão. Então, eles matam e invejam, sim, porque eles fazem isso de todo o coração, por mais que sua mão continue abaixada. A língua continua atirando. Lutam e guerreiam. Eles tentam de todas as formas, com toda a sua força, conseguir alcançar o que eles querem. Bem provavelmente nesse contexto é a liderança, bem provavelmente é colocar-se acima dos outros. São vários mestres. Então, cobiçam, matam e invejam, lutam e guerreiam. É um grande jogo dos tronos aqui, né? Mas não tem. Agora o motivo. Por que não temos? Porque não pedem. São cristãos que fazem de tudo ao seu alcance para servir a si mesmos. A, a, só de fazer de tudo ao seu alcance já é asqueroso. Mas ainda assim eles estão motivados. O motivo deles é buscar algo para si mesmo, o seu próprio prazer, a sua própria glória. Então, são movidos por tamanho egoísmo, tamanha ambição egoísta, como tratamos, tá? Invejas, desejos ardentes, zelosos para coisas indevidas, que eles nem têm refletido sobre as suas próprias atitudes. E isso é algo recorrente nas igrejas. Pessoas que estão tão envolvidas em um objetivo que nem percebem o que estão fazendo para alcançar. E não conseguem refletir como está a sua vida e como estão suas atitudes. E a grande virada aqui, e vocês não têm, vocês fazem de tudo, vocês usam toda a sua inteligência, vocês usam toda a sua vontade, vocês usam toda a sua força e não tem. Agora, por que não usamos força suficiente? Precisamos do quê? Sede. Então há um processo totalmente reverso a você se colocar de pé e partir para a guerra. É você se colocar prostrado e partir para a guerra. Essa é a diferença. De pé ou prostrado. O processo aqui é de humilhação. Então vocês não pedem, vocês não se colocam como dependentes, vocês colocam como protagonistas. Isso é comum nas igrejas. As pessoas querem ser protagonistas, querem ditar coisas a Deus, querem dizer o que elas desejam. Tem gente que fala assim: vocês conhecem e ouvem isso com frequência. Se for da vontade de Deus, e é. Se for da vontade de Deus, e é da vontade de Deus, sim. Como que Deus pode não ter a minha vontade? Lógico que é a vontade dele. Isso é um absurdo. Beira uma ofensa, tá, gente? Então parem de dizer. A Bíblia diz o que é a vontade de Deus, não você. Então,
coloque-se em um processo de humilhação. Orar tem também esse aspecto de humilhar-se. Agora, dentro desse processo de humilhação, a gente vai desenvolver o que é essa humilhação verdadeira. Não é só pedir de qualquer forma. Mas vamos dar uma pausa aqui para analisar o que Tiago está falando em um contexto geral. Aqui ele falou cobiçam, matam, invejam, lutam, guerreiam. Está sempre utilizando palavras e termos, alegações pesadas sobre a igreja. Está falando da igreja. O que há dentro da igreja. Ele não está de qualquer forma passando o pano, alisando a cabeça. Ele está sim com severas chibatadas nas costas da igreja, repreendendo, corrigindo a igreja. Ele já falou sobre práticas, e está falando o livro todo sobre práticas. Ele já está citando que se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, estamos totalmente errados e incoerentes. Ele tem falado sobre a língua, tem falado sobre o que nós dizemos, o que nós expomos, a forma que nós conversamos, o que nós temos atirado contra os outros, em quais florestas temos incendiado. Ele tem falado quanto à caridade, pessoas que dizem que amam, mas não movem um dedo, não abrem o bolso, não dedicam tempo. Ele está falando sobre a competição e pessoas que querem estar acima, que lutam e guerreiam entre elas dentro da igreja. Tudo isso que ele tem falado são realidades, como eu tenho dito, bem profundas, bem pesadas sobre a igreja. Agora, o que vale ouvir isso? A grande pergunta para você agora, do que vale ouvir tudo isso? Se é um livro que condena, é uma epístola, Tiago está escrevendo, condenando aqueles que ouvem apenas e não praticam. O que você tem feito? Pegue uma listinha, pegue agora um lápis, um caderno, escreva o que mudei na prática ouvindo as reflexões de Tiago. Ou sou um mero ouvinte? O que tenho mudado? Porque quando você estuda isso, e todos nós deveríamos ser esmagados por tamanhas chicotadas aí de Tiago, estuda tudo isso. E aí você ouve irmãos falando a mesma coisa, chegando em outros irmãos e falando sem qualquer responsabilidade, falando sobre o aspecto físico delas, falando sobre coisas terríveis, expondo segredos, zombando de coisas absurdas. O que está acontecendo? Ouviu alguma coisa? As práticas não mudam. A língua continua a despejar veneno. Os irmãos estão padecendo necessidade. Você não sabe, procure o irmão Rogério. Pessoas estão padecendo necessidade. Como nós temos nos movido verdadeiramente a fazer algo? De que vale ouvir isso? O que você tem feito? Coloque na ponta do lápis. O que ouvir isso em Tiago mudou? Não mudou nada? Você está sendo condenado pelo livro inteiro. Reflita com carinho sobre isso. Se arrependa. E aí entra o processo de humilhação em Tiago 4,3, que diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Pedem por motivos errados, ou em algumas versões, pedem mal, para gastarem seus prazeres. Então esse pedido, essa vontade de obter, ela não se resolve apenas ao pedir, mas Deus considera muito mais nesse pedido. De alguma forma bem clara, não basta orar, não basta pedir, não basta suplicar, se a sua motivação é considerada. Aqui nós temos como motivação mestres, dominadores do rebanho. Mestres que querem, ou lutam, cobiçam, fazem de tudo, matam para dominar o rebanho. Então a motivação deles é terrível. A finalidade do pedido deles é egoísta, é buscar o prazer para si mesmo. E Deus considera isso. Então, vocês nem pedem. E se pedem, pedem mal.
para gastar nos seus próprios prazeres. Ele repete a questão dos prazeres. Então, o hedonismo, agora é outro momento de reflexão. O hedonismo mancha todos os nossos pedidos e nós não percebemos isso com frequência. Mas se analisarmos a nossa listinha de pedidos a Deus, ela está alicerçada em prazer, hedonismo. A maioria dos nossos pedidos de saúde são por prazer, por não saber perder, não saber sofrer, não saber passar pela dor. Então eu só posso sentir o bem, Deus. Eu só posso sentir o prazer. Então eu quero saúde. E até os pedidos de outros. A gente vê pessoas e mostra esse hedonismo nos nossos pedidos. A pessoa, eu soube de um tio de um parente meu que está com câncer. Ore por ele. Qual é o nome dele? José. O tio do parente seu, tá bom. É um vizinho do amigo, do conhecido. Nunca nem viu. Chega lá na igreja, gente, ora, ele tá com câncer. Todo mundo ora pelo José. Ok, todo mundo vai lá. Cura o José. Esse não é de forma alguma objetivo. O que você está verdadeiramente vivendo, sentindo, desejando pelo José? Apenas que não haja dor, apenas que não haja perda, você sequer o conhece. Quando você ouve um pedido por saúde, quando você verdadeiramente ouve um pedido por saúde, a minha vizinha está doente. Você não vai falar, vou orar por ela, vira as costas e chega na igreja, orem pela vizinha. Não. Você fala, qual é o nome dela? Tal. Onde ela mora? Eu vou visitá-la. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou ver se eu posso mobilizar, ou eu mesmo pagar, ou mobilizar pessoas para pagar o tratamento dela. Isso é uma postura de quem realmente está disposto a perder por amor. Agora, se você apenas busca o prazer, você também não vai entender porque ela está doente. E não vai entender porque você não tem disposição a perder e nem quer que ela perda. Ninguém pode perder e nós estamos recheados de hedonismo. Agora, a própria doença dela, se move você a ajudá-la a perder um pouco de si mesmo para ajudá-la, a doença em si já foi para a glória de Deus. Agora, vocês preferem o quê? O que nós preferimos? Vamos só ajoelhar lá e juntar com a nossa listinha e falar, Deus, cura o câncer de tal, ajuda na doença de tal. É simples, para nós é simples. Vivemos por prazer. É sério. Isso é muito sério. E não é só doença, eu ainda peguei o mais difícil. O resto é muito mais fácil a gente falar. Por que você quer um emprego? É para você conseguir pagar as contas, não, depois comprar alguma coisinha a mais, depois... Quem aqui está querendo realmente trabalhar para poder doar boa parte? Para poder entregar, seja para missões, seja para o próximo que está precisando. Tantos outros pedidos que você faz sobre carreira, estudos, relacionamentos, todos eles podem estar severamente manchados por prazer. Você só quer prazer. Você só quer casar pelo seu próprio prazer. Você só quer se relacionar com aquela pessoa pelo prazer. Você só quer que a pessoa tenha isso pelo prazer. Você só quer ter isso por causa do prazer. Vamos analisar. Vamos analisar as orações bíblicas e as nossas orações, comparar. Não de forma egoísta ganhar, mas de forma a se jorrar perante Deus, perante as nossas necessidades. E não conforme a coisa em si, mas pelo Deus que a supre, pelo amor a Deus que supre as nossas necessidades. Queremos, essa frase, queremos servir nosso egoísmo e tudo gira em torno de nós. Nos fazemos de vítimas de quem não nos privilegia e de quem não nos serve. Nos tornamos fragilizados por nossos deveres, insaciáveis por direitos,
carentes de atenção. Isso é o total avesso do cristão. É o total avesso do amor sacrificial do cristão. Servir a si mesmo, sendo que deveríamos servir ao próximo. Buscar nossos direitos, sendo que deveríamos ter prazer em nos endividarmos. Não financeiramente, obviamente. Então, qual é o objetivo do seu pedido? Qual é a motivação do seu pedido ou para que você vai usar isso se alcançar? Faça essa verificação. Confira a sua lista de pedidos. Qual é o meu objetivo? Segunda prática aí. Pega papel e caneta. Vamos falar de prática. Vamos parar de ser ouvintes. Pega papel e caneta. Eu tenho pedido por isso. Qual é o meu objetivo? Se você se envergonhar perante Deus, já está dada a sua resposta. Então, a graça de Deus, somente a graça de Deus nos capacita a deixarmos de ser escravos de nós mesmos. Será que essa luta que há dentro de nós por prazer tem nos escravizado? A graça de Deus liberta. Nos liberta de sermos escravos de nós mesmos. Muitos querem focar em escravidão à pessoa alheia. Nós, cristãos, queremos sim sermos servos, escravos do próximo. Sim. O que nós precisamos lutar contra é a nossa natureza de sermos escravos de nós mesmos. Jesus nos transforma para olharmos além de nós, sacrificarmos nossos direitos para declarar que somos gratos devedores. Devo tudo a Deus, devo tudo ao próximo. Isso é o amor. Essa é uma loucura para o mundo, mas é o Evangelho. Que as nossas orações sejam o prostrar-nos ante a vontade de Deus, não o prostrá-lo ante a nossa vontade. Então, pare de se fazer de vítima nesse mundo. Mas vamos nos colocar perante a vontade de Deus como prostrados. Não querer prostrar Deus perante a nossa vontade. Vamos nos colocar como devedores em amor a Deus e ao próximo. Vamos renunciar qualquer coisa que nós entendamos por direito nosso e vamos focar no nosso dever de amar. Deus nos abençoe verdadeiramente a isso na prática. Na prática. Pois esse livro todo de Tiago tem nos ensinado isso, tem focado nisso e muitas vezes nós temos sido meros ouvintes. Mesmo alertados sobre o perigo de meros ouvintes, apenas ouvimos isso. Ore. Peça que Deus nos abençoe para destruir em nós essa servidão aos prazeres e que nós possamos, ao invés de servir a nós mesmos, servir a Deus e ao próximo. Até o próximo estudo.